Muito bem, meus irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos, desde o ano passado, falando acerca do amor que devemos ter pela obra missionária, pela evangelização. Isso, de fato, é algo que alegra a nossa alma. Eu quero convidá-los a ler Romanos capítulo 10. Vamos ler versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu tenho aqui falado, motivado também pelo trabalho de missões, e desde o ano passado, já há alguns meses, falamos sobre este assunto, sobre o pregador, sobre a sua mensagem, sobre a igreja que ora, que envia e que cuida. E estamos assim, hoje falando um pouco sobre a responsabilidade da igreja em relação àquele que é enviado. Então, em primeiro lugar, na vida destes que aqui estão colocados, não é? Na vida destes que aqui estão colocados, a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é orar por eles. Porque sem oração, tudo mais perde o sentido, não é? A oração é a chave que abre tudo quanto é necessário. Então, Paulo, na sua expressão, no capítulo 15 da carta aos Romanos, no versículo 30, abra a sua Bíblia, Romanos 15 e 30, ele disse: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Nós ainda chegamos a comentar alguma coisa semana passada sobre este assunto, mas apenas para revisar. É preciso compreender a necessidade que temos de sempre orar, buscando a Deus em oração. E Paulo tinha esta consciência de que dependia não somente de suas orações, mas dependia também das orações da igreja. Por isso, ele escreve à igreja em Roma e diz a eles: orem por mim, orem e combatam comigo nas orações. Ele tinha consciência das dificuldades que enfrentava, como também tinha consciência de que a sua posição hoje em Cristo levantava para ele muitos inimigos, não apenas do Império Romano, mas também de pessoas entre os judeus e até a desconfiança daqueles que estavam na igreja. Do Império Romano, porque o Império Romano não tinha simpatia por aqueles que estavam deixando de ser parte do Império Romano, porque Paulo, embora sendo judeu, ele era também cidadão romano, era autoridade dentro da casta do judaísmo, pois foi criado aos pés de Gamaliel, era alguém que tinha confiança da liderança judaica, a ponto de receber cartas para perseguir os cristãos.
Então tudo isso gerava em torno de Paulo um ambiente de desconfiança de alguém que estava deste lado e agora está do lado de lá. Antes ele era aquele que perseguia e agora se transforma em um perseguido. Era o perseguidor antes e agora se tornou um perseguido. Ele experimentou dos dois lados, a ponto de se achar indigno, a ponto de dizer que não era considerado digno de ser chamado apóstolo, pois ele tinha sido um perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Então, este Saulo, que agora é Paulo, ele é enviado pela igreja. Por isso, estamos falando aqui da questão missionária da evangelização. Paulo simplesmente não disse assim, eu vou sair por aí pregando. Não. Na reunião com a igreja, ele recebeu a imposição de mãos, na direção do Espírito, que dizia, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que tenho preparado, chamado, designado. Então Paulo foi chamado por Deus. E saíram Barnabé e Paulo. E lá adiante, Barnabé e João Marcos foi para uma direção, e Paulo e Silas foram para outra direção, dando sequência ao trabalho que foi confiado a cada um deles. Então, meus irmãos, esta é a necessidade da oração. Como aqui, estamos orando pelos nossos irmãos, mais propriamente em Moçambique, que vive um ambiente de dificuldade e instabilidade política, social, certa violência naquele país hoje, por conta de um resultado de eleições tão assim complicado, que a gente vê acontecer em outros lugares do mundo também, mas sempre estamos orando pelos nossos irmãos Itália, Quênia, Moçambique, Peru, Paraguai, Equador, Alemanha, Portugal, América e Inglaterra. Mas não somente por estes, mas por todos aqueles que foram enviados e estão em muitos lugares ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus e ganhando as almas para Jesus. É a nossa responsabilidade orar. Por isso, a Bíblia nos diz ainda, Paulo escrevendo aos Colossenses. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4. Colossenses 4, de 2 a 4. Que a Bíblia nos diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo, vivendo uma dificuldade tão grande, tão imensa, ele aqui continua pedindo oração, sofrendo as aflições, as prisões, as inquietações. Em determinado lugar ele disse, embora esteja preso, mas a palavra não está presa. A palavra continue tendo o seu caminho, o seu curso, a sua direção, e por isso ele continuava fazendo o trabalho do Senhor. De certa maneira, Deus permitiu que Paulo ficasse em prisões, para que em prisões ele pudesse produzir textos como as cartas que ele escreveu, ainda em prisões. E ali, talvez à luz de uma vela, de um cordão de azeite queimando, num local escuro, em papéis improvisados, ele escreveu estas cartas para nós, que são consolo, que são vida, que se transformaram em instrumento de alcance para tantas pessoas. Então, muitas vezes, em ocasiões em que padecemos, Deus está permitindo um ambiente
para que se produza algo muito mais excelente do que se você estivesse fora daquelas angústias, daquelas inquietações, daquelas dores, daqueles sofrimentos. Nós temos um hino que diz que os mais belos hinos e poesias se ouviram foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Meus irmãos, não se inquiete pela prova que você passa. Não se admire, diz a Bíblia, da prova, da angústia, do sofrimento que você vive, porque é neste ambiente que Deus está forjando um caráter firme, Deus está forjando uma vida segura. Muitas vezes a acomodação gera fraqueza, gera até coisas que não agradam a Deus, mas é nas horas mais angustiantes da vida, é nas horas mais duras da vida que o crente é forjado, que o crente é preparado. É como um martelo que vai ardendo, que vai pegando o ferro que produz a espada no fogo e vai batendo naquela lâmina e vai afiando aquela lâmina e vai jogando na água e vai jogando no fogo e vai jogando na água e vai batendo até que fica uma têmpera de aço tão forte que aquele instrumento se torna um instrumento poderoso. Deus está forjando você para algo extraordinário. Deus está preparando você para algo que você não imagina, que você não tem nem entendimento, nem alcança, mas a prova que está sobre a tua vida não é para fazer você fracassar, cair, desanimar, senão para que você seja contemplado dos céus como instrumento de Deus sobre a terra, fazendo a obra daquele que chamou para isso fazer. Glória a Deus. Assim foi a vida de Paulo, um homem que sofreu tanto, mas a Bíblia nos diz: perseverar em oração, velando por nela com ação de graças. A oração é importantíssima. Perseverar significa se apegar a algo, esperar em alguém, ser fiel, ocupar-se ativamente. Isso é perseverar. Eu não sei quantas vezes você já começou uma coisa e parou. O nosso companheiro, o pastor Abraão, aqui do nosso centro teológico, ele criou aí um grupo de WhatsApp para que as pessoas possam ler a Bíblia durante este ano. E temos ali centenas de pessoas. É possível que, dentre aquelas pessoas que estão ali, muitas começaram, hoje é 1 de janeiro, vou ler 3 capítulos ou 4, e dia 2, e talvez a primeira semana, e daqui a pouco, eita, e ficou para trás. Talvez no ano passado, lá no dia 31, você lá no culto, olhe Deus, este ano eu não fui tão assim não, mas esse ano de 2025, olhe Jesus, eu quero pelo menos estar nos cultos da escola dominical, no culto de doutrina. Eu quero, Jesus, não toda vez porque eu não posso, mas sempre poder estar no culto de oração ou no círculo de oração. Eu quero ir, Jesus. E começou a primeira semana e tal, e nem chegou o final do mês, e parece que a promessa já não está tão firme. Mas a Bíblia diz: perseverai. Aleluia. Perseverai. Se apegue àquilo que você se propôs fazer. Seja fiel àquilo que você se propôs fazer. Ocupe-se daquilo que você se propôs a fazer. Por isso a Bíblia diz: perseverai em oração. É ser fiel a esse propósito, a essa iniciativa. Seja fiel a isto.
Mas não somente isto, vigiando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, não é? Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, vigiando. Velando aqui significa vigiando, com atenção, evitando a negligência, evitando perder a atenção, o foco. Então, vigiando nela com ação de graças. Por que isso? Ter uma atitude de expectativa na oração, estar atento à voz de Deus dentro da oração, estar ciente de que você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Nesta semana, eu tive a oportunidade de atender um convite da governadora do estado, que me convidou para estar lá um instante, e eu estive lá, e a gente quando vai como? Geralmente você vai colocar uma roupa adequada, é ou não é? Agora já imaginou, eu fui para lá, eu coloquei um paletó, a gravata e tal, porque eu fui conversar com a governadora. Eu vim para o culto, eu vou procurar, dentro da minha responsabilidade, procurar a melhor roupa. Eu não tenho roupa melhor ou pior para ir para o culto. Toda a minha roupa é a melhor que tem, porque eu vou para o culto. Eu vou para a presença do Senhor, não porque eu não estou na presença do Senhor em casa, na rua, no trabalho, seja onde for, mas em tratando de ir para o culto, o local da adoração, é um local em que vai se prestar uma solenidade, um culto, um encontro com o Senhor. Então eu vou em atitude de respeito, de dignidade. Senhor, eu estou indo para a tua casa, mas eu não quero ir de qualquer jeito não. Olhe, Senhor, eu posso não ter a melhor roupa, mas eu vou com a melhor que eu tenho. Não é que eu tive toda a vida esta roupa que eu tenho hoje. Eu já tive roupa que, bom, talvez muitos já aqui não queriam nem usar. Eu já contei, e esse paletó está guardado. Não cabe mais em mim, evidentemente, porque quando eu usava, eu tinha 52 quilos, não é? Não é que eu estou gordo, mas eu arrumei pelo menos 1 grama de carne, porque Iraci investiu. Não me deixou torto, né? Assim, porque eu vigio, né? Eu vigio. Mas ela sempre investiu nisso, e eu sou agradecido a ela. Mas eu tenho um paletó que eu ia para a escola dominical, só tinha ele, que não era nem meu, foi do meu irmão que casou com ele. E eu ia para o culto com aquele paletó, daquele pano que se botasse numa sombrinha, amparava a água. Está guardado. E um dia eu fui passar a calça, queimei a calça com ferro quente. Aí fiquei agora, uma calça de uma cor e o paletó de outra cor. E alguém pensando, ó, irmão, está de blazer. Está vendo aí como é as coisas? E alguém pensava que eu estava de blazer na igreja. Não, é porque eu queimei a calça. E aquele paletó, quando eu botava aberto assim, ele fazia assim. E quando eu vou abotoar, aí ele fazia assim. Ele levantava aqui. Aí era melhor deixar desabotoado mesmo, porque ele ficava meio para trás e ficava para lá. Melhor do que ficar fazendo pano aqui na frente assim. Mas eu ia com ele, irmão. Era o único que eu tinha. Eu ia com ele para a escola dominical, era professor da escola dominical. O irmão Hélio Roberto não está aqui hoje, mas ele foi da minha classe da escola dominical na época. Ia para a escola dominical, de tarde estava no campo, saía a campo para evangelizar. De noite pregava, que parecia que era pregador. Mas era o que eu tinha. Aleluia. Vá com o melhor que você tem para a casa de Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Ah, eu comprei essa roupa hoje, eu vou deixar para ir na festa. Eu vou com ela para o culto de oração, vou para o culto de doutrina, vou para a escola dominical, eu vou para a casa de Deus. A festa é Deus estar presente e eu estar na presença de Deus, dando glória ao nome do Senhor. Essa é a festa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas diz aqui, vigiando com ações de graça. Vigiando com ações de graça. Isso fala da alegria, de saber que quando eu estou orando a Deus e estou agradecendo a Deus, tem gente, irmão, que não sabe orar. Começou a orar, Senhor, eu te peço, 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 e por favor, Senhor, ainda eu te peço. E para finalizar, eu ainda te peço. Mas os discípulos disseram certa vez, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus deu, não é como algo decorado, mas ele deu uma estrutura de oração, foi ou não? Primeiro reconhecendo Deus como Deus, Pai nosso que estais. E começa a dizer quem é Deus, santificado, adorado. Tu és o Senhor, o teu nome está acima, o teu nome é santo, o teu nome é glorioso, o teu nome é adorado, não somente na terra, mas também no céu. Veja que oração, Jesus ensinou. E começa a dizer, Senhor, venha a nós o vosso reino, venha nos dominar, venha reinar. Dizem, não seja feita, seja feita a tua vontade. Olha, Senhor, eu estou pensando assim, mas seja feita a tua vontade, Senhor, na terra e no céu. Veja que construção de oração. A gente aprende a orar com Jesus, Ele ensinou. Olha, quando você for orar, ore assim. Não é que você vai decorar aquilo, não, é a estrutura da oração. Você começa dizendo, tu és Deus, e começa a adorar, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha, Senhor, eu não sei de tudo, mas o Senhor sabe o que é melhor, Senhor, eu estou pensando assim, mas o Senhor sabe, a tua palavra diz, que não é do homem o que caminha, não é o caminho não é do homem que caminha, mas teu é o caminho que nos dirige os nossos passos. E assim, nós vamos construindo uma conversa com Deus inteligente. Não é que Deus não entende você, não. Ele entende na sua simplicidade. Ele entende você do jeito que você é. Mas os discípulos disseram, Senhor, a gente já ora, mas a gente quer aprender para orar melhor. Entende isso? E aprender a fazer melhor é sempre melhor. Então, a oração muda a situação. A oração muda quadro. A oração, irmãos, é algo extraordinário. Eu sei o que é oração. Porque eu já experimentei na minha vida resultado de oração assim, na hora, assim, na hora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque eu sei que tem vezes que Deus diz assim, não, você vai orar, a minha graça, mas tem hora que Deus diz assim, sabe uma coisa? Eu quero. É como o cego, o leproso disse, Senhor, se tu queres, bem podes me limpar. Ele disse simplesmente na hora, eu quero. Pronto, está limpo. Eu já vi gente se contorcendo de dor, assim, ó, se contorcendo de dor, e orar, e a pessoa se levantar assim, a dor passou. Eu já vi. Aleluia. Porque Deus muda o quadro. Deus muda a circunstância. Deus muda a situação. Aleluia. Aleluia.
Por isso que Paulo diz assim: combatam comigo nas orações, para que a porta da palavra seja aberta, para que o Senhor feche a boca do leão. Aleluia, aleluia. Os irmãos que estão lá do outro lado estão dependendo das nossas orações. O inimigo fica assim, olha, como que querendo devorar, como querendo criar situação, criar problema, criar luta, criar aquilo, mas a gente vai orando e o Senhor vai cortando e derrubando e desfazendo o ninho de Satanás e dando vitória sobre vitória para aqueles que estão no campo missionário. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Uma oração com gratidão, com ação de graças, é como uma flecha que tem aquela penazinha. A flecha não tem aquela penazinha lá no final? Que é para, como que a asa do avião, lá atrás não tem aquela asazinha lá atrás? Pronto, é como aquilo ali que vai guiar a oração. Aquilo ali atinge o coração de Deus. Não é que Deus precise de bajulação de ninguém, porque Deus não está sujeito à bajulação de ninguém. Aliás, a Bíblia diz que Deus não aceita suborno. Ninguém pode chegar diante de Deus querendo subornar Deus com conversa fiada. Enganar Deus com conversa fiada. Deus não é enganado com altar, com incenso, nem com animais mortos, com nada. A Bíblia nos diz que Deus não aceita qualquer sacrifício. Por isso que Ele não aceitou o sacrifício de Caim. Porque não atentou para o coração, nem para a sua oferta. Não é a oferta com que coração você dá, é com que coração você entrega. Aleluia, aleluia. Assim mesmo, irmãos, é a oração. Não adianta você chegar, ó Deus magnânimo, eterno, ó Senhor da terra e do universo, e o coração lá azedo. Aleluia, aleluia. Chega te quebrando nos pés, Jesus, 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 Jesus. Oh Deus, Tu és Deus e eu estou aqui diante de Ti, porque eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, e a graça de Deus vai te envolvendo, e você vai sentir o amparo do Senhor, a graça do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma oração com gratidão é como um perfume cheiroso. Aleluia, aleluia. É como um incenso que sobe às narinas de Deus, não por bajulação. Você está lembrado daquela mulher que quebrou o vaso de perfume? Ela não fez aquilo para bajular Jesus. Ela fez aquilo ali com um coração agradecido. Aleluia, 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 aleluia. Não adianta elogiar Jesus com espírito diferente, porque todo espírito diferente é descoberto. Está lembrado aquela moça que foi elogiar Paulo? Oh, os santos do Deus Altíssimo. Não somente foi elogiando Paulo, mas fazendo referência a Deus. Aí Paulo olhou assim, se invocou: sai dela, Satanás. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Deus não aceita bajulação. Deus é Deus.
Mas quando nós nos inclinamos para Ele e dizemos: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és o meu cântico, Tu és a minha vida, e você começa a se derramar perante o Senhor, Ele recebe. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que muitas vezes nós nos tornamos infantis na oração, ficamos ansiosos, e a Bíblia nos diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Vamos ser mais agradecido, mais adorador em nossa vida, em nossa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, então nós devemos o quê? Orar pelos nossos missionários. Orar pelo ministério da igreja. Orar por aqueles que estão à frente da obra. Seja em qualquer departamento, ore por eles, ore por elas, mas também apoiar espiritualmente o missionário. Apoiar. Não só orar, mas também apoiar espiritualmente. E como se dá isso? Filipenses capítulo 1, versículos 3-5. E esse apoio espiritual se dá através da oração, através das palavras que são colocadas. Apoiar espiritualmente é orar e dizer àquela pessoa: eu estou orando por você. Isso é apoiar espiritualmente. Quantas vezes a gente chega em determinado lugar e a pessoa diz assim: pastor, estamos orando pelo senhor, estamos orando pela sua família. Isso é bom, irmãos. A gente se sente apoiado. A igreja está orando por mim. Aleluia. Há uma geração ainda que se levanta de madrugada para orar. Há uma geração ainda que tem um sono curto de madrugada. Que se acorda de madrugada. E é como alguém, às vezes diz assim: o anjo veio e me acordou para orar. E não conseguiu ficar em cima da cama. Desce, 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 desce. Há uma geração ainda que se levanta. Aleluia, aleluia. O teu pai orava tanto, a tua mãe orava tanto, e você? Aleluia, aleluia. Ah, meu pai era um homem de oração, minha mãe era uma mulher de oração. Ah, mas o mundo é um outro mundo. Não, Deus continua sendo Deus, e crente continua sendo crente. Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículos 3-5. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Imagine você ouvir isso. Isso é um apoio ou não é? É apoio ou não? É a pessoa se sentir fortalecido. Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu sei que você está trabalhando para Jesus. Eu estou orando por você desde o primeiro dia. Desde que você foi, que eu fiquei aqui do lado de cá segurando a corda. Desde que você partiu, que eu estou aqui segurando. Eu nunca deixei de orar por você. E eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Isso significa dizer que tem hora que eu não me lembro, mas na hora que eu me lembro, glória a Deus, meu irmão está lá do outro lado. Porque alguém pode pensar: pastor, e eu vou ficar agora 24? Não, não é 24 horas não. É todas as vezes que você se lembrar. E quem vai fazer lembrar? O céu vai fazer você lembrar.
Se você estiver ligado no céu, vai haver comunicação. Olha, ele está precisando do abraço agora, ora por ele. Ele está precisando do abenço agora, ora por ela. Ele está precisando disso agora, faz isso agora. Ora. É assim que funciona. Eu não sei o que foi, mas me deu vontade tão grande de orar por aquela pessoa. Ore, se levante e ore, porque é Deus que está pedindo para você orar. Aleluia. Aleluia. É o cuidado de Deus. É o zelo de Deus. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. Glória a Jesus. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Interessante que essa carta, esse texto começa dizendo uma expressão que era tão comum. Todas as vezes que alguém escreveu uma carta, utilizava dessa expressão. Às vezes não tinha nem... É como você passa, entra no elevador, sai do elevador, entra no carro, bom dia, bom dia, bom dia. É uma atitude só de educação, mas você não sabe se o bom dia vai ser bom, se o bom dia vai ser ruim. Mas você dá bom dia como se fosse bom dia. Mas quando Paulo escreveu aqui, ele escreveu de alma. Ele não escreveu por escrever. Ele não escreveu para ser educado. Ele escreveu porque sentia do coração escrever aquilo. Então era uma expressão usada nas cartas que se mandava para qualquer pessoa naquela época. Mas ele declara aqui outra coisa importante. Ele fala das suas orações. Suas orações. E essas orações não eram orações quaisquer. Eram orações fervorosas e contínuas. Orações de alguém que estava comprometido com o sucesso daquela pessoa, com a vitória e com a bênção na vida daquela pessoa. Há aqui uma declaração disto, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. É uma ação de graças falando de comunhão. Às vezes eu recebo aqui um pedido de oração de alguém que tem um filho que está doente. E eu digo assim, irmão, vamos orar, pastor, vamos orar. Eu digo, agora eu quero que você ore como se fosse o seu filho. É diferente ou não? É diferente ou não? É diferente. Olha, irmão, nós vamos orar. Tem um pedido de oração aqui. Tem aqui, ó, criança que está doente. Tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Agora você vai orar como se fosse o seu. Ah, você vai colocar um sentimento diferente. Vai ou não vai? Vai. Isso é empatia. Isso é sentir a dor do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é pegar o outro que está carregando a cruz e dizer assim, me ajuda, espera aí que eu vou te ajudar, vem cá. E diz assim, eu vou também. Eu vou te ajudar a carregar. É isso. É você compartilhar da dor e do sofrimento da outra pessoa. E às vezes, nem sempre se sente isso. Nem sempre se sente isso. Então, é preciso haver esse sentimento entre nós. Esse compartilhar entre nós de sentir a necessidade daqueles que estão ali. Aqui há uma confiança. Sim, outra coisa. Diz aqui, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, havia a consciência de que aquela pessoa estava fazendo algo para Deus. Porque, por outro lado, às vezes tem gente que não vai para canto nenhum, não vai para a igreja, não vai para aqui, não vai para ali, mas o pedido de oração roda. É assim ou não? Não vai para canto nenhum. Mas, ore por mim, vai para... Peça oração por mim lá, irmão. E por que você não vem também? Não, porque agora não. É complicado ou não? Mas que nós possamos, cada um de nós, nos mover na direção do Senhor também. E não apenas ficar mandando pedido de oração. Assim sendo, há uma confiança expressa na operação de Deus na vida deles. Eu estou certo que Deus vai continuar operando na vida de vocês. Quando é que ele diz isso? Está aí no versículo 6. Filipenses 1:6. Eu gosto muito desse versículo.
Sempre eu mando até para os cultos, os irmãos. Me dê um versículo, pastor, desse lá. Tendo por certo o quê? Isto mesmo, Filipenses 1,6. Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começou a trabalhar na tua vida, irmão, Ele vai continuar até o dia de Cristo Jesus. Eu estou orando, eu estou crendo, e eu sei, eu estou certo, eu tenho certeza. Não é um sentimento, é convicção. Olha, menino, olha, vocês aí que estão em Filipos, fiquem certos que o Deus que começou, o Jesus que começou a boa obra na vida de vocês, vai aperfeiçoar. Ele vai ajustar aqui, vai ajustar ali, vai ajustar ali, e vai ajeitar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele vai ajustar até o dia de Cristo Jesus. Fique certo disto. Mas aqui há também um agradecimento por todas as circunstâncias. Veja o versículo 7, Filipenses 1,7. Fica com a Bíblia aberta. O que é que diz? Ele primeiro disse: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, há um agradecimento àquele povo em todas as circunstâncias. Quando eu estava na prova, vocês estavam comigo. Quando eu estava na luta, vocês estavam do meu lado. E quando eu estou na bênção, vocês estão comigo também. Eu estava na prisão e vocês lá orando por mim. Não pararam de orar. Eu tenho por certo isto. E eu tenho vocês no meu coração. Tenho vocês no meu coração. Que vocês foram participantes da minha graça. Ele não disse nem da minha dor, do meu sofrimento. Disse? Disse? Paulo usava a expressão, ele fazia da prova uma vitória. Ele fazia da dor uma festa. Porque ele poderia ter dito assim: olha, tenho por justo sentir isto de todos vocês, porque tenho vocês no meu coração, porque vocês foram participantes da minha dor, do meu sofrimento. Não, ele disse, da minha graça. Da minha graça. Daquilo que Deus me permitiu viver e passar, é graça de Deus. Se eu passei, foi Ele que permitiu, é a graça de Deus na minha vida, e vocês estiveram comigo, em todo momento. Em toda circunstância, vocês estavam ali do meu lado, a favor de mim, pela graça. Aleluia. Tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Eu estava preso, mas o Evangelho ficou firme na minha vida. Eu não saí do... Meu Evangelho foi confirmado. A porta se abriu e eu preguei lá na casa do imperador. Eu fiz uma igreja dentro da casa do imperador. Eu pregava até os soldados. Olha para isso. Aleluia, aleluia, aleluia. A indicação aqui ainda do grande amor que Paulo tinha por eles. Veja o versículo 8. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades de que de vós todos tenho. Em entranhável afeição de Cristo. Isso aqui, irmãos, saudades de todos. Não deixou ninguém de fora. De todos. Em entranhável afeição de Jesus Cristo. Olhe, entranhável aqui significa das entranhas, daquilo que está lá por dentro. Do âmago. Não só de coração, mas de alma. Das entranhas da alma.
Isso é o sentimento do apóstolo aqui, falando do reconhecimento que ele, como apóstolo e missionário, tinha da igreja que estava orando por ele. Mas ele aqui faz um pedido, no versículo 9, ele faz um pedido. Era o desejo de que eles se amassem ardentemente e que mostrassem para ele essa generosidade. Diz assim: e peço isto, que o vosso amor abunde mais, cresça mais e mais em ciência ou em conhecimento, em ciência e em todo o conhecimento. Ora, irmão, o que Paulo pede aqui agora é o quê? Não é nada pessoal para Paulo mesmo, mas é para o bem deles mesmos. Vocês querem me dar um presente? Eu vou pedir que vocês possam crescer em amor. Vocês querem me dar um presente? Sejam firmes, sejam crentes, sejam fiéis, amem a Deus. Por isso que Paulo, ele dizia que certa feita, vocês são a carta lida. Vocês são a coroa do meu ministério. Porque o pedido dele, ele poderia, rapaz, manda uma pomadinha aqui que eu estou com uma roncha na perna. Não, eu peço uma coisa a vocês. Eu peço que vocês cresçam em amor, em ciência e em todo o... Procure conhecer a Deus, se aproxime do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Ainda outra coisa, a continuação do pedido dele, era o desejo que os sentidos espirituais deles ficassem aguçados, espertos, a fim de que aprovassem aquilo que era correto. Porque ele diz assim, versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Vocês querem me dar uma alegria, querem me dar um presente? Tenham cuidado na vida de vocês. Andem direitinho, andem na presença do Senhor. Olhe, eu ensinei a vocês, eu orientei a vocês, eu disse a vocês como deveriam ser. Eu tive a ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tive essa ousadia. Imaginem vocês que eu tive essa ousadia. Por favor, eu peço a vocês. Aprovem coisas excelentes, que sejam sinceros, e que não tenham uma vida conturbada espiritualmente, moralmente, mas que vocês possam permanecer firmes até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. E finalizando nesse texto, eu já vou encerrar, porque a hora, aquele relógio ali, ele está enganando a gente, mas a hora já está chegada, não está? E eu não quero entrar na continuação, porque senão vai ficar sem sentido. Então eu vou parar por aqui. Mas a Bíblia diz assim, ele ainda pediu um presente para eles. E era que eles contassem com uma frutificação na vida cristã, debaixo das bênçãos que há em Cristo Jesus. Porque diz assim, versículo 10, ou versículo 11, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não é fruto de justiça para você se abanar e dizer assim, está vendo como eu sou? Eu sou assim, ó. Eu quando chego que canto, o negócio muda. Eu cheguei lá, o negócio estava assim, mas tu viu quando eu falei? É assim, eu sou assim. Não, frutos de justiça para a glória e louvor de Deus. É dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. Frutos de justiça. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão fazendo a obra de Deus. Orar por aqueles que
são obreiros que estão na frente da batalha. Aqui temos um grupo de homens. E amanhã, é amanhã a nossa reunião, não é? Amanhã, 9 horas da noite. Não é 9h30 não, viu, irmão? É 9. O pastor vai começar de 9h30. Não, vai começar de 9. É para chegar aqui mais cedo, é ou não é? Quando a reunião vai começar de 9, a gente tem que chegar de 15 para as 9, no mínimo. Então, amanhã de 9 horas, nós vamos ter uma reunião aqui com todos os presbíteros. Eu quero ver essa casa cheia com os irmãos aqui. E alguns deles vão ficar no interior do estado, vai ser enviado um link para os coordenadores, onde lá estarão reunidos. Então, orem pelos nossos companheiros, para que Deus permaneça abençoando e ajudando os nossos irmãos, e que possamos, em continuação, fazer o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a você que está aí através da rede social, permaneça firme com Jesus. Se não é crente ainda, aceite Jesus como seu Salvador, porque não há coisa mais importante do que esperar Jesus, porque Ele virá. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém, faça isto. E que você possa continuar servindo a Jesus de todo o seu coração. Amém, irmãos? Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer aos meus companheiros, aos irmãos obreiros e à igreja que está aqui. E permitindo Deus, na próxima sexta-feira, estaremos aqui ainda para falar sobre esse assunto que parece que não se acaba, não é? Mas aqui uma coisa fica assim e vamos dar continuidade. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Adolescentes, jovens, é dia 25, não é? Quando? É amanhã, irmão? É amanhã, não é? Que vai ter o trabalho de adolescentes. Amanhã vai ter um trabalho de adolescentes, vai ser aonde? Vai ser lá em cima, em Alto São Miguel, não é? Num local lá. Cabe lá quantas pessoas? Cabe lá acho que mais de 3.000 pessoas. E será um trabalho muito bonito dos adolescentes ali. E esperamos em Deus que tudo seja para louvor do Senhor. Também está acontecendo aqui durante esta semana o trabalho. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.